Olá, bem-vindo, aluno EAD e FPB. Estamos felizes demais em encontrar vocês novamente aqui. Espero que estejam acompanhando os vídeos anteriores, nesse crescimento que estamos fazendo juntos. Represento aqui o professor formador Goberi Rodrigues, a professora tutora Ana Giovana e eu, professora Caroline Mapel. Todos juntos no mesmo propósito de ajudar na sua formação, ok? Vamos lá? Vamos relembrar rapidamente o vídeo número 3. Se você não viu, você deve vê-lo, porque naquele vídeo a gente comentou um pouquinho a respeito da poesia lírica de Gregório de Matos Guerra. A gente falou um pouco, de cada viés, do viés lírico amoroso, o lírico religioso e o lírico filosófico. E hoje, o que faremos? Faremos uma breve explanação a respeito de alguns detalhes da sátira de Gregório de Matos. Então, já sabemos, Há uma veia lírica de Gregório e uma veia satírica. É sobre essa satírica que a gente vai falar um pouquinho hoje. Pouquinho, porque o material ele é muito rico, ele oferece caminhos complementares para você, aluno, e você deve buscar esses caminhos. E, é claro, aqui a gente apenas ajuda você um pouco a esclarecer alguma coisa que possa ter ficado nebulosa ou apenas mesmo para te fazer aprender, ou confirmar aquilo que você já sabe. Vamos comigo? Vamos lá? Primeira coisa. É importante o aluno saber, eu até fiz por tópicos nesse vídeo para ficar mais fácil. Então, o primeiro tópico eu coloquei assim, consagração pela sátira. Embora o veio lírico de Gregório seja bastante rico, ele ficou realmente consagrado pelos seus poemas satíricos, não é isso? E engraçado, irônico, que foi esse veio, que deu fama ao poeta, mas também foi esse veio que inclusive foi a causa do seu exílio em Angola em 1694. Ele chegou a ser exilado por causa dos seus poemas satíricos. O que você consegue pensar com isso, aluno IFPB em formação, futuro professor de literatura? Por que será? O que haveria nesses poemas gregorianos, satíricos, de tão pesado, de tão forte, que foi capaz de levar o poeta ao exílio? Você deve pensar a respeito disso. O segundo tópico que a gente vai falar, esse a gente vai estender um pouquinho mais, é em relação a essa poesia satírica aparecer como documento social do século XVI. Alfredo Bose vai dizer justamente isso. Não vai ficar só nisso, mas vai falar sobre isso. Então vamos ler aqui. Gregório de Matos revela as contradições do Brasil por meio de poemas irônicos, palavra-chave, a ironia, sarcásticos e de linguagem chula, de baixo calão, por meio dos quais denuncia os desmandos administrativos, a corrupção, a incompetência, as falhas da igreja e dos padres e todo o caleidoscópio em que se mostrava um mundo caótico diante de um povo passivo e conivente com tudo, sem capacidade e nem mesmo interesse em reagir. Essa frase, esse longo período foi tirado do material que você leu, aluno, o seu material. Você percebe que este período aqui aponta para um entendimento chave da poesia gregoriana, da satírica dele, que ela simplesmente bombardeou todas as classes. Ninguém escapou ao bombardeio dessa poesia. A língua ferina de Gregório de Matos Guerra. Fosse o povo, também ele era colocado na poesia. Fosse o político, também era. Fosse o padre, fosse a freira, também era. Fosse o mulato, também era. E assim por diante. Era uma poesia que simplesmente bombardeava todas as classes. E é importante você compreender isso, compreender essa veia tão ferina mesmo desse grande poeta gregoriano.
Eu vou citar rapidamente aqui alguns poemas. Então veja, no vídeo passado eu até citei esse. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. Eu vou ler apenas duas estrofes desse poema. A cada canto, um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Você deve ler o poema completo com bastante cuidado e você tem como tarefa o que, aluno? Identifique as classes de pessoas a quem o poeta ataca, o eu lírico ataca. Na primeira estrofe, a quem ataca. Na segunda, a quem ataca. Porque era justamente isso, era um grande ataque que essa veia satírica de Gregório fazia em seus poemas. Então essa tarefa é sua. Você vai observar, né, que classes são colocadas no alvo em cada estrofe dessa. É um exercício interessante para você fazer como leitor literário e pensar nisso já na sua sala de aula. Como trabalhar um poema como esse, tão emblemático, né, com seu aluno. Pense sobre isso. É importante fazer essas reflexões. Outro poema que quero citar aqui, Triste Bahia, outro poema muito importante, posso dizer também emblemático dentro da obra satírica de Gregório de Matos. E vou ler apenas também duas estrofes. Vamos ver a primeira? Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. O poema continua, eu apenas li aqui duas estrofes. Veja bem, nesse poema há um tom, eu vejo isso, um tom de lirismo, né? Um tom de quase que algo que você lamenta, né? Você percebe, o que você percebe nesse poema, aluno IFPB? O eu lírico aqui, ele vê um estado em que ele não reconhece nem a sua cidade da Bahia e nem mesmo a ele mesmo. É um poema com certo tom de lamento, mas ao mesmo tempo um tom de crítica muito forte, né, ao fato da cidade da Bahia vender-se como máquina mercante. E de certa maneira, ao vender-se como máquina mercante, vendeu o indivíduo, o habitante da cidade, ele mesmo. Então é muito forte esse poema. É importante que o aluno IFPB leia esse poema, leia percebendo as imagens, o que há de forte, o que há de satírico, o que há de lamento, o que há de tristeza, né? Que termos ele utilizou para fazer essa crítica social tão profunda, tão ferrenha, né? Veja isso. E outra coisa, procure a música de Caetano Veloso, chamada Triste Bahia. Procure essa música em que Caetano ele traz alguns versos, né? Algumas estrofes do poema de Gregório e depois também ele traz a sua voz, o próprio Caetano também complementa essa letra. Veja como é que essa música aconteceu, né, em que ela se tornou nessa mistura entre Caetano e Gregório. Veja a crítica posta e pense em levar isso para a sua sala de aula, quem sabe. Pesquise outras músicas, outras canções que possam dialogar com esse poema ou com outros poemas satíricos de Gregório de Matos. Você deve pensar assim, você deve pensar como um professor de literatura, não é isso? Para que depois não fique algo artificial, você já deve exercitar desde já isso dentro de você. Outro poema que eu vou citar para vocês é o seguinte, é um poema que não tem título, mas que vai tratar sobre o amor. Mas veja, não vou trazer aqui um poema da lírica amorosa de Gregório de Matos.
Eu vou trazer aqui um poema satírico em que o amor justamente será satirizado. Então vamos ver algumas estrofes aqui. Você pode e deve pesquisar esse poema completo. Fica como exercício para você. O amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias, uma confusão de bocas, uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Quem diz outra coisa é besta. Pesquise sobre isso. Como Gregório, aqui nesse poema, desacraliza o amor, tira o amor, do pedestal, Se você comparar bem, o mesmo poeta que fez o poema lá da Angélica e da Flor, do anjo e da flor, agora faz um poema falando do amor assim, por esse viés humorístico, brincalhão, sim. É como se fosse dois, mas são um. Para você ver a riqueza, a profundidade da poesia de Gregório de Matos. Para finalizar esse vídeo, vamos falar do terceiro tópico. A questão da sátira abrasileirada, antropofágica de Gregório de Matos. Isso aqui é muito importante o aluno entender. O veio satírico de Gregório interessa não só como documento da vida social do século XVI, interessa também, mas não só. Mas também interessa pelo nível artístico que atingiu, palavras de Alfredo Bose. Gregório de Matos, mesmo sem deixar de lado alguns elementos estéticos e formais do barroco europeu, pois ele não abandonou o barroco europeu, criou algo novo, algo popular, formado por uma linguagem ferina, antropofagizando o espírito criativo de nossa poesia. Antropofagizando, uma palavra até difícil da gente pronunciar. Mas o que quer dizer isso mesmo? O que seria essa antropofagia cultural? A gente deve lembrar, é um movimento bem posterior, o modernismo brasileiro. A gente vai remontar, na verdade, ir à frente a esse movimento e de lá a gente traz esse conceito dessa antropofagia cultural. Lá no modernismo, primeira geração, a gente teve alguns manifestos muito importantes que você deve dar uma pesquisada e conhecê-los melhor. Eu vou citar aqui de relance o Manifesto Pau-Brasil, o Verde Amarelismo e o Manifesto Antropofágico. Esse nos interessa muito agora. Então, esse manifesto foi proposto pelo poeta Oswald de Andrade. E segundo esse poeta, a antropofagia se caracteriza por ser um projeto estético-cultural que busca deglutir toda e qualquer influência europeia em nossa cultura, fazendo com que a mesma acabe sendo contaminada pela cultura tupiniquim. Então, que interessante, Essa ideia de deglutir o outro. Não é jogá-lo fora, é degluti-lo misturando a cultura brasileira. Isso é muito interessante de ser observado. Então, o que ocorre? O que é que Gregório faz, ou como ele faz essa antropofagia, essa deglutição? De modo geral, o que podemos dizer de uma maneira mais simples aqui? O poeta se vale da forma clássica de composição, ou seja, do soneto, do verso nobre, mas acaba por desacralizá-lo, a desacralização que eu já falei aqui, ao inserir um jogo de sonoridade, de palavras que apontam para o humor, para a brincadeira, de certa maneira para o lúdico, para a irreverência, de tirar a gente do lugar comum, para o falar do povo, trazendo a brasilidade, a língua popular, a linguagem do baixo calão que até então não frequentava a poesia, agora frequenta pelo veio satírico de Gregório de Matos. Então essa deglutição do outro é interessantíssima e compreender que nessa deglutição eu não desprezo o outro,
mas ao contrário, hibridiza-se com o que vem de fora, com a sofisticação da metrópole. É como se Gregório dissesse: eu vou tomar de lá, da metrópole, aquilo que me interessa, a forma, o verso nobre, o soneto, mas eu vou abrasileirar isso. Eu vou trazer a linguagem do povo, eu vou trazer a nossa própria língua. E isso o modernismo fará lá na frente, né? Ao seu modo, à sua maneira. Mas é interessante pensar que modernismo foi século XX e Gregório, século XVI. Não é interessante pensar que Gregório era um poeta à frente do seu tempo, realmente? Você tem dúvidas disso? Vamos falar em antropofagia lá na frente e depois, né, ao analisar, né, as nossas raízes, compreendemos que antropofagia já se fazia na poesia de Gregório, especialmente a sua sátira, né? Essa brasilidade já nascia ali. Gostou da aula, aluno? Foi mais rápida para te manter aqui pertinho de mim. Continue ligado conosco na plataforma. Na verdade, queremos mais participação de vocês. Estamos felizes com o desenvolvimento de vocês. Temos visto o aprendizado, temos visto vocês crescendo, aprofundando os conhecimentos e representando a voz dos professores. Eu apenas digo que continuem se esforçando, continuem buscando cada vez mais investir na formação de vocês. Até o próximo vídeo.